Uma ótima tarde, irmãos. Deus os abençoe. O Deus dos céus nos cobre hoje de chuvas e bênçãos. O Senhor hoje vai se manifestar porque assim lhe prometeu, por meio da profecia, através de sonhos e através de visões, nos tem dado muitas experiências para que nós esperássemos esse dia, este momento. Graças a Ele, graças à sua misericórdia, graças que Ele nos guardou, nos tem cuidado, nos tem curado, nos tem protegido. Aqui estamos, glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Bendito nosso Senhor. Louvores ao Rei de poder. Nosso Deus que vive, que cumpre, que tem palavra para seus filhos, para seu povo. Graças, Senhor. Graças, Senhor Deus. E agora o irmão Oscar Carrilho quer dar uma saudação juntamente com a irmã Perla Moreno. Querem compartilhar as vitórias da igreja, porque assim como nós temos testificados, faz pouco tempo um irmão que teve um sonho muito maravilhoso, no qual ele dizia: eu quero ir ao estudo bíblico, mas não tenho o ingresso. Ele orou a Deus, implorou ao Senhor, e Deus lhe deu um sonho onde ele estava aos pés da irmã. A irmã estava ali dando estudo bíblico, mas a irmã estava ali parada sobre a terra, sobre o globo terráqueo, e ela desde ali de cima pregava, e o Senhor estava ao seu lado, enviando respaldo e bênçãos para todos nós. Glória a Deus. Louvores ao Rei. Boa tarde, irmãos. Deus os abençoe. Estamos muito felizes por estarmos aqui compartilhando com vocês esse dia tão especial, esse dia de bênçãos, de libertação. Eu agradeço a Deus porque Ele permitiu-me nascer na igreja, ser filha de quem sou, e graças a isso tenho ouvido de Deus todas as recordações que tenho em minha casa, de meus pais, sempre eles dando o primeiro lugar a Deus. Depois, já mais crescidinhos, começamos a assistir os cultos com eles. Desde muito jovem, o Senhor me falou e o Senhor me prometia, naquela igreja tão pequena, me prometia que eu veria o crescimento da igreja, que seu evangelho chegaria por muitos lugares do mundo, que a igreja cresceria, teria muita prosperidade e respaldo. Nessa idade, eu não conseguia dimensionar nem imaginar o que o Senhor me dizia. Com o passar dos anos, o Senhor tem me permitido ver este crescimento, ver o respaldo tão lindo que Ele tem dado à minha formosa mãe, esse respaldo, essa bênção. E tenho visto todo o esforço dela, o trabalho incansável. Eu, pois, a admiro, porque todos os dias da vida ela dá o primeiro lugar a Deus e nos ensinou, nos inculcou isto. E por isso é que o Senhor a abençoou e lhe deu esse respaldo. E é por isso que já temos 1.500 igrejas no mundo. E aqui nos Estados Unidos já vão 100, mais ou menos 100, com 17 propriedades. Deus cumpriu e nossa formosa igreja seguirá crescendo e continuará expandindo por todo o mundo esse formoso evangelho. Glória a Deus! Boa tarde, irmãos. Que Deus os abençoe. Bom, eu estou muito feliz por estar aqui ao lado da serva do Senhor, a pessoa mais importante da terra.
Hoje é um dia de desfrutar, de aprender. Por isso, tentemos dispor nossas melhores capacidades para aprender mais e querer avançar mais em nossas vidas espirituais. Que Deus os abençoe. Irmãos, boa tarde. Que o Senhor os abençoe grandemente. Que felicidade estar aqui com mais de 5.500 almas, com fervor, com amor, para louvar e engrandecer esse Deus vivo e de poder. Glória a Deus! Glória a Deus! Há uma missão que todos nós cristãos temos. Essa missão é expandir o evangelho ao redor do mundo. Deus fez essa promessa à irmã, que chegaria a muitos lugares, a muitos países. Deus prometeu à irmã que estaria falando muitos idiomas. Deus está cumprindo. Então gostaria que se colocasse o vídeo. São 26 idiomas, mas vou dar uma amostra pequena. Glória a Deus! O uso da inteligência artificial para pregar o evangelho. El don de profecía, here chapter 14, is talking about the gift of prophecy. In chapter 14 it says, Dikni da shurine, kerkoni, duntite frimerore, por este me miret, aber die Gabe der prophetischen Rede. Es ist besser prophetisch zu reden. Det er bedre at tale profetisk. Og her i vers 3 i kapitel 14, mais surtout à celui de prophétie. Et ici au verset 3 du chapitre 14, και εδώ στο εδάφιο 3 του κεφαλαίου 14 λέει, αυτός που προφητεύει, ο her i verset 3 i kaflashoten a seguir. Sa sem spair talarmennum tel uppbyg, chi profetizza parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. そして第14章の3節にはこうあります。予言する人は最大的恩赐就是语言。而其他所有的恩赐也都很重要. Alle andere gaven zijn zo belangrijk. Ze zijn zo onmisbaar in de kerk. Wszystkie inne dary są tak ważne, są tak niezbędne w Kościele i wśród wierzących, porque diz que a profecia é quando o Espírito Santo, bem, Deus dá o dom da profecia a uma pessoa. A muitos o Senhor nos dá o dom da profecia. Este că Duhul Sfânt, bine Dumnezeu, îi dă darul profeției, Herren ger profetians gåva till nästan alla. Så vad händer när någon kommer ay higit pa? Dahil sinasabi na ang propesya ay ang Espiritu Santo jebikinrin. Avi en vayal pesuwaday arambikinrады. Vai jeugi sai rahimot ang guayjen na hadho ojailan jautian. Ojen va toijat. Esa es la profecía. Entonces Dios le dice a esa persona. E quando eu estava fazendo isso, me lembrei de um evento muito bonito, quando aconteceu em Pentecostes, que eram persas, medos, pessoas do Egito, da África, que se maravilhavam escutando as maravilhas de Deus. Hoje, todas essas nações vão escutar da parte da nossa irmã Maria Luísa o maravilhoso Evangelho de Deus. Glória a Deus! Bendito o seu nome! E por último, quero dizer que também uma outra maneira de expandir o Evangelho é com livros em áudio. E já brevemente teremos livro de vivências, tanto em espanhol como em inglês, em áudio. Porque isso é importante. Porque os livros em áudio se criaram para pessoas com deficiência visual e também com dificuldade de visão. E isso é de 1930, desde aí está. Mas realmente se popularizou nos anos 90 com os CDs, os vídeos cassetes, pois enquanto a pessoa está fazendo as coisas, pode estar escutando. E algumas pessoas lhe ajudam a entender mais. E eu sei que esse livro que o Senhor disse que leamos vai chegar a muitas pessoas e vão entender que é uma igreja especial, que é uma mulher especial, virtuosa. E por isso vamos pôr o vídeo para que comece a mostra. Brevemente, vem uma grande bênção para toda a igreja do Senhor. Em breve poderás escutar o livro de vivências narrado por sua autora, nossa amada irmã Maria Luísa Piraquive. Durante media hora di un mensaje que manifestaba el inicio de la iglesia del Señor. Así, Luis sigue predicando, porque de este pequeño redil levantaré una iglesia muy grande. Em breve, poderás obter esse livro em áudio nas plataformas digitais.
De novo, glória a Deus! Esperamos que desfrutem e que hoje Deus se manifeste em grande maneira e que abra os corações, pois Deus está usando a irmã de maneira prodigiosa nas orações, nos milagres e prodígios. Que Deus abençoe, lhes deixe na companhia do irmão Luiz. Bom, irmãos, que a glória e os louvores seja para o nosso Rei. Que maravilhosa a ciência, assim lhe disse Deus, que a ciência multiplicaria. E hoje desfrutamos da inteligência artificial. E através da inteligência artificial, maravilhoso que se pode chegar a tantas nações, a Islândia, a Alemanha, a França, escutando a voz da nossa irmã nos diferentes idiomas, e damos a glória e os louvores a nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor, oremos a Deus com todo o nosso coração, vamos dizer ao Senhor que nos ajude, estamos aqui atentos, estamos dispostos com os ensinamentos do Senhor, que faça em nosso coração um lugar onde guardemos esses ensinamentos. Oremos, Deus poderoso, Pai eterno, Deus da glória, nos sentimos muito felizes, Senhor, muito alegres, muito privilegiados, que Tu, Senhor, nos tem olhado no meio dos milhares e milhões de seres humanos. E Tu nos dando essa maravilhosa oportunidade de poder nos aproximar de Ti, de poder conhecer Seus caminhos, Suas veredas, Tua obra grande, gloriosa, maravilhosa, poder escutar que através do Espírito Santo, Senhor, dar o cumprimento fiel de Tuas palavras. Obrigado, Rei eterno, Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, a estar aqui atentos, a estar felizes, e que nosso coração se abra, Senhor, para que Tu possas depositar, Senhor, a Tua boa palavra, a Sua boa semente, que seja depositada em nossos corações, e que nosso coração seja essa boa terra, que dar frutos com 100%, 60% e 40%, abençoa, Senhor, sejas Tu, Senhor, nos acompanhando, que seja a Sua companhia, que seja a Sua presença, que seja a manifestação do Teu Espírito Santo hoje, no meio de nós, Senhor, enchendo-nos, Senhor, de gozo, enchendo-nos de alegria, de liberdade, quão grande Tu eres, Senhor, abençoa-nos, Senhor, acompanha-nos, Senhor, te pedimos, Senhor Deus, e te rogamos, no nome grande, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito e louvado seja o nosso Deus. Que toda a glória, que todo louvor seja para nosso Rei. Estávamos distantes, mas agora Deus nos aproximou a Ele. Bendito nosso Deus. Os convido agora que se sentem, vamos cantar ao Senhor, irmãos. Vamos cantar ao nosso Deus, ao nosso Rei. Cantemos, irmãos, o hino 247, em pecado e temor. Y temor, el Salvador me vio.
que todo louvor e toda glória seja para nosso Deus. E nós temos podido desfrutar dessa bênção maravilhosa, de escutar essa eterna voz de Deus, na boca do Espírito Santo, através do dom da profecia. Bendito e louvado seja nosso Rei. Glórias a nosso Deus. Bom, irmãos, já levamos alguns dias esperando essa bênção maravilhosa. Les deixo na companhia, como dizia a irmã Valerie, a mulher mais importante sobre a terra. Glória a nosso Deus. Bem-vinda, irmã. Muito boa tarde, os meus queridos irmãos e irmãs daqui, desta área de Nova York e Nova Jersey. Que o meu Deus abençoe todos grandemente. Vocês não sabem a alegria que eu tenho de estar aqui diante de vocês, porque já que é impossível estar tão perto de cada um para apertar a sua mão, impossível. Que o meu Deus abençoe vocês. Eu amo vocês com todo o meu coração. Sempre peço para o Senhor nas minhas orações. Todos os dias nas minhas orações, eu oro e peço pela igreja do Senhor, pela igreja que o nosso Deus está formando. É essa minha petição, que o Senhor abençoe a sua congregação. Então, eu cumprimento com muito carinho e estou muito feliz aqui com vocês. E assim como tudo que foi apresentado, eu, como forma de testemunho, gostaria de contar que faz muitos anos, quando a igreja começou, a igreja já existia há 4 anos de ter começado, uma irmã profetizou para mim e disse: e você estará profetizando e você estará falando todos os idiomas. Ela me profetizou e eu disse: não, isso é um erro, essa profecia é errada, isso não tem lógica. Como é que eu vou falar todos os idiomas? Bem, isso ficou assim, ficou. E também faz alguns anos, como no 2013, eu me lembro que uma irmã, num estudo bíblico, ela testificou que ela sonhou que eu dava os estudos bíblicos em todos os idiomas. Coisa que também nós dizíamos, mas é impossível, isso é errado. Nem sequer eu sei inglês. E muito menos vou aprender todos os idiomas, isso é errado. Mas vejam, irmãos, nós como erramos às vezes quando Deus mostra ou revela alguma coisa que nós achamos que é impossível como seres humanos. Mas Deus, Ele sabe o porquê está dizendo, e realmente eram revelações de Deus. E eu pedi para o Senhor antecipadamente que Ele me perdoasse por eu ter duvidado e ter dito que isso era impossível. E o Senhor também, Ele prometeu, e sempre nas suas promessas bíblicas, Ele disse para Daniel que Ele multiplicaria a ciência, que a ciência aumentaria, não é? O conhecimento, a sabedoria do homem seria multiplicada para os últimos tempos. E nós vemos como tem sido assim, com essas coisas da inteligência artificial, que vai servir para coisas boas e más, não é? Como a internet quem usa para o que é bom, faz o que é bom. E quem usa para o que é mal, faz o que é mal. Vocês não acham que é assim?
Então, a questão é como fazer as coisas para o bem. Tudo que nós formos usar do que Deus permite o homem inventar, nós usaremos sempre para o que é bom, sempre para o bem. E assim, com esse assunto da inteligência artificial, eu vejo que vai se cumprir a profecia e o sonho que a irmã teve, e tomara que a irmã ainda esteja viva para que... Tomara que essa irmã que sonhou ainda esteja viva e que ela possa viver esta experiência. Agradecemos ao Senhor, agradecemos o nosso Deus, são coisas que nunca estiveram nem sequer nos nossos pensamentos, nem na nossa imaginação. Bem, irmãos, podem sentar. E mais uma vez eu falo novamente as minhas saudações e... A igreja, como o Senhor prometeu desde o começo, quando Ele fez essa promessa maravilhosa, eu sempre, aos irmãos e à igreja, eu sempre lembro de quando Deus fez essa promessa maravilhosa, quando nós éramos só 4 pessoas. E o Senhor, Ele falava de uma igreja muito grande no mundo todo. E nós vemos que o Senhor está cumprindo a sua palavra. É por isso que nós devemos ser fiéis. Sejamos fiéis e leais com o nosso Deus e sigamos em frente, não cansemos, não desmaiemos, não fiquemos desanimados, mas com coragem sigamos em frente neste caminho que Deus está desenhando para nós. E como todas as coisas estão indo, o que vemos, vai se cumprir também a profecia que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos e para o povo que ouvia quando ele esteve na terra como ser humano. O Senhor disse, ele disse, e este evangelho será pregado no mundo todo. E quando já se pregue esse evangelho no mundo todo, então virá o fim, o Senhor disse. E com toda essa tecnologia e a ciência que avança, nós vemos que tudo isto já é o começo dessa palavra profética do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao nosso Deus porque Ele é vivo, Ele existe, Ele é real. E nós não estamos sendo enganados de forma alguma. Aqui nós estamos é porque estamos diante da presença do nosso Deus e é Ele quem está nos guiando e quem está nos conduzindo pela sua mão para a vida eterna. Agradecemos a Deus. A honra seja para o nosso Deus. E também eu cumprimento com muito carinho todos os irmãos e as irmãs, todas as igrejas dos 170 países que eu ouvi, 140? 170 países onde Deus já permitiu que um coração, ou 2 corações, ou 10 corações, ouçam a palavra do nosso Deus e conheçam que existe um Deus real. Então eu cumprimento todos vocês também e que o meu Deus abençoe sempre. E vamos começar aqui. E assim, para honrar o nosso Deus, nós vamos começar o nosso estudo bíblico do dia de hoje. E vamos começar com as perguntas que serão de diferentes lugares. Não sei, bem, já a pergunta número 1, pode começar, irmão. Irmã Maria Luísa, bem-vinda a Nova York. Que Deus siga te abençoando. Irmã, tem uma pergunta que está em Efésios, no capítulo 3, versos do 8 ao 11. Efésios 3. Versos 8 ao 11. Sim, irmão, pode ler. Obrigado, irmã. A mim, que sou o menor de todos os santos, foi-me dada essa graça de anunciar entre os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos
esteve oculto em Deus, o qual criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da Igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmã, a pergunta queria me basear em um sonho que eu tive, onde nós estávamos preparando para esse maravilhoso estudo bíblico, mas em outro salão, anexo a esse, estavam os irmãos que já partiram a presença do Senhor. E nesse sonho, eu via também o irmão Humberto Querrano, dando umas instruções a outros irmãos. E eu tentei passar a esse salão, mas não consegui. A minha pergunta é, irmã, se nesses lugares celestiais se inclui a esses irmãos que já partiram a presença do Senhor e se a eles também está sendo pregado esse evangelho. Muito obrigado, irmã. Bem, mas esses irmãos, por exemplo, o irmão Quirrano, o evangelho não será pregado para ele porque ele esteve aqui e ele teve essas experiências. Bem, não tem a ver, realmente, o sonho que você teve é muito lindo, mas não tem nada a ver aqui com o verso 10 que você leu. Bem, o irmão leu desde o 8, e o apóstolo diz, a mim, que sou o menor de todos os santos. Bem, aqui nós vemos nele a sua humildade, ele não tinha orgulho nem vaidade, sendo um grande apóstolo, diz aqui que ele era o menor dos santos. Diz, foi-me dada essa graça. Contudo, ele diz, foi-me dada essa graça de anunciar entre os gentios. Se lembrem que os gentios são as outras nações que não eram os israelitas. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, aqui diz que ele se sentia privilegiado de Deus tê-lo colocado para pregar ao restante das nações e demonstrar, no verso 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, quer dizer, a época, o tempo do mistério escondido, que é Cristo Jesus e o seu evangelho. O mistério escondido, eu vou dizer novamente, Cristo e o seu evangelho. Aqui o apóstolo estava esclarecendo para todos eles e para nós também, que nos consideramos gentios. Diz aqui que esse mistério escondido, lindo, que é a pregação do evangelho do Senhor, que desde os séculos esteve oculto em Deus, o qual criou todas as coisas. Diz, para o quê? Para o que Deus usou ele para pregar aos gentios? Por quê e para o quê? Diz, para que a multiforme sabedoria de Deus, diz que a sabedoria de Deus é multiforme, não há palavras de como engrandecer a sabedoria de Deus, mas diz que essa multiforme sabedoria seja agora dada a conhecer por meio da igreja. O Senhor, ele vai usar a sua igreja, os seus crentes, os seus escolhidos. Diz que por meio da igreja, dar a conhecer aos principados e potestades nos lugares celestiais. Mas aqui está falando é que essa igreja, o testemunho que nós devemos dar será visto por essas potestades nos lugares celestiais. E as potestades não são somente as potestades do bem, mas também as potestades do mal, onde o maligno vai perceber que os filhos de Deus, ou que a igreja do Senhor Jesus Cristo, está no globo terrestre pregando que eles estão sendo bom exemplo e testemunho, que eles têm os dons espirituais e eles têm o poder de Deus, o poder para pegarem serpentes com as mãos. Diz na Bíblia que o Senhor Jesus fez essa promessa. Então, essas potestades, não somente as humanas no mundo,
como os grandes governantes, essas grandes pessoas que governam os países, não somente eles, mas também na parte negativa, as potestades diabólicas também perceberão o poder, a graça e a bênção que Deus dará para a sua igreja, para os seus filhos, para os seus escolhidos, e que esses escolhidos terão muito poder e terão poder sobre as forças do maligno. Então é isso. Esse o privilégio que o nosso Deus dará para a sua igreja, para a igreja. Uma igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo, uma igreja dirigida pelo Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus fez essa promessa. Ele disse: eu vou embora, mas não deixarei vocês sozinhos. Eu estarei com vocês para sempre. E é claro que ele estaria em espírito. E é por isso que o Senhor estando conosco, o seu espírito e o poder do Senhor que está conosco é o que nos faz dignos de sermos chamados filhos de Deus. Mas é claro, não se esqueçam que devemos ter amor, que devemos deixar de pecar para que possamos fazer parte desse reino celestial. Por isso, o Senhor Jesus disse: o reino dos céus se aproximou de vós, o reino dos céus. Então, nós, os que estamos lutando em ter esse amor profundo e completo, o amor puro, quer dizer não pecar, mas que Deus possa dizer: eles são os meus filhos, então estamos no reino, já estamos no reino dos céus, nesse reino com Cristo Jesus. E esse poder, e esse reino, e esse reino que o Senhor nos concede, ou que Ele está nos concedendo, esse poder que Ele está nos dando, vencerá as forças do maligno também. Como o Senhor disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, contra os filhos de Deus. E assim se cumpre. Assim se cumpre que os filhos de Deus, o Senhor vai colocá-los para que eles demonstrem para esses principados e potestades celestiais, não somente para o mundo físico, mas também para o mundo espiritual. É por isso que nós devemos orar ao Senhor e pedir para Deus que nós estejamos no grupo desse reino e que o Senhor nos segure pela sua mão, nos ajude e nos dê poder para conseguir vencer toda a força maligna, todo o poder maligno e lutar contra o diabo. E Deus nos dará o triunfo e nós venceremos o inimigo. Glória a Deus! Vamos seguir. Vamos seguir com as perguntas. Boa tarde, irmã. Que o Senhor a abençoe. Tem uma pergunta sobre as crianças com síndrome de Down e autismo. Hoje em dia, nas igrejas em todo o mundo, vemos crianças com essas síndromes. Eu tenho a bênção porque o meu nasceu na igreja, outros não. Eu gostaria que, irmãs, que nos dê um conselho, que nos ensine como ajudá-los a crescer espiritualmente, dizendo-nos a partir de que idade poderem escutar profecia, ter imposição de mãos com que frequência, e a nós, como pais, como pedir e orar ao Senhor que os liberte. E nós, como pais, nos preocupamos muito com o crescimento deles, e já quando chega desde a infância, a tua juventude, adolescência, e quando já são maiores. Irmã, um conselho da senhora nos vai alegrar o coração e nos fará seguir em frente. Que o Senhor abençoe. Obrigada. É tão simples a resposta. Simplesmente confiar em Deus, orar por esses seres, impor as mãos todos os dias neles, na sua casa e na igreja, quando vocês forem na igreja, que o pastor faça a imposição das mãos neles, porque os pastores,
eles têm de buscar o poder do alto, o poder de Deus. Os pastores devem buscá-lo e se esforçar para alcançá-lo, para eles terem o respaldo de Deus e para Deus os usar também na congregação, na sua congregação onde eles presidem, para Deus os usar fazendo milagres e sinais e curas. Então, os pastores, eles devem ter essa convicção e segurança. Eles não devem pensar nem deixar os outros que profetizam e impõem as mãos. Faça você, porque eu não tenho poder, eu não tenho nada. Eu prego aqui, mas eu não tenho nada. Ele não vai dizer isso, mas ele sente e pensa isso e se sente menos do que ninguém, ao invés de se enfrentar e dizer, Senhor, Tu me colocaste aqui num púlpito, Senhor, me dá poder, me usa para que eu possa aqui, com o Teu respaldo, fazer bem o trabalho na minha congregação. É isso que o pastor deve fazer. E então os crentes que têm esses seres doentes com essas doenças mentais, porque são espíritos, e façam imposição das mãos neles, os pais ou os parentes próximos na sua casa, pedindo para Deus e crendo que Deus vai ouvir a sua oração. E quando levarem eles na igreja, se puderem naquele dia que vocês forem, peçam para o pastor fazer imposição das mãos e que lhe dê profecia ou alguém. Talvez o pastor em alguma congregação que é muito grande, onde ele não pode falar com todos, ele vai mandar alguém impor as mãos. E alguém que tem o dom da profecia pode fazer imposição das mãos, orar e dar liberdade ao Espírito Santo para que Deus fale com esse ser e que o seu pai ou parente próximo ouça junto dele a profecia, que possam lhe dar profecia e Deus lhe faça a promessa que vai o curar. Geralmente, essas pessoas vão se curando aos poucos. Não é de um dia para o outro, é um processo lento, mas o Senhor faz o milagre aos poucos até a pessoa ficar bem. E isso temos de fazê-lo confiando no Senhor e orando com segurança. Como vocês conseguem ver, nada é difícil. A questão é que nós tenhamos a convicção e a confiança em Deus e creiamos que Deus está ouvindo a minha oração, que Ele vê o meu clamor e que Ele vai me abençoar e terá misericórdia. É isso que temos de fazer. Então todos oremos, a família, os que estão em casa e na igreja, peçam sempre a imposição das mãos e confiem. E os que impõem as mãos para fazer curas, não fiquem com receio de dar uma profecia onde o Senhor fale e se comprometa em libertar, abençoar ou curar a pessoa. Vocês também, quem tiver o dom da profecia, vocês devem testar a sua profecia, se está certa ou não. Vocês devem testar se Deus está os usando ou não, vocês mesmos, porque vocês dão uma profecia e podem fazer um acompanhamento e pensar, eu vou esperar para ver se cumpre o que saiu da minha boca, o que eu profetizei, se realmente a pessoa se cura. E se não for assim, então a minha profecia está errada e significa que eu estou andando mal diante de Deus. Mas se você fizer acompanhamento no que você profetizou e percebe que as coisas estão se cumprindo, que a pessoa aceita e ela diz, Deus me cumpriu o que você me profetizou, então você perceberá que Deus está o usando. Porque às vezes o Senhor não respalda os que profetizam, porque as pessoas estão vivendo errado, porque as pessoas não se converteram ou estão falhando com Deus, estão cometendo pecadinhos ou erros, fraquezas que Deus não gosta. Então Deus tira o respaldo, tira da pessoa esse respaldo, essa ajuda que Deus lhe dá, e a pessoa não pode servir na igreja. Pelo contrário, ela começa a ser rejeitada pelos outros crentes. Então, este ensinamento é para os crentes que têm o dom da profecia, é para os pastores, para eles não terem receio, nem temor, nem inseguranças, mas que realmente peçam para Deus lhes dar esse respaldo e os usar
Digam, Senhor, se eu estou aqui, me ajuda, Senhor, porque Tu me colocaste, então tem de me ajudar, Senhor. Todos nós temos de trabalhar e lutar e pedir para o Senhor nos respaldar, nos ajudar com os dons que Ele nos deu. Porque esses dons são para orar por todas as doenças, não somente pelo autismo ou pelo síndrome de Down, não é somente por causa disso. É por outras doenças também, o câncer, bem, todas essas doenças. Peçamos para o Senhor, me usa, Senhor, me usa aqui na Tua obra, mas também me ajuda para viver uma vida o quê? Reta. Bem, não se preocupem os que têm essa doença, porque Deus terá muita misericórdia e ouvirá as orações. Vamos seguir? Vamos seguir. Não sei se vocês gostariam de cantar um coro para o Senhor. Vamos cantar um coro para o Senhor, esse coro que diz, eu sei que estás aqui. Vamos cantar para o Senhor assim, sem a música. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aqui. Bendito seja o Senhor, glória ao nosso Deus. Vocês podem sentar, vamos continuar com outra pergunta. Dear Sister Maria Luisa, I'm so happy to see you in person. If you would allow me, I would like to share a dream that I have with you. Amada irmã Maria Luísa, sinto-me tão feliz por vê-la pessoalmente. Se me permite, gostaria de compartilhar um sonho que tive com você. In the Holy Prophecy, God told me to ask Him a question, and He would answer me. So I prayed to God before going to sleep. And in His mercy, He allowed me to have a dream in which I was with you during a Bible study. Na Santa Profecia, Deus me disse que fizesse-lhe minha pergunta e que Ele me responderia. Portanto, que orei a Deus antes de ir dormir e em sua misericórdia me permitiu ter um sonho no qual eu estava com você durante um estudo bíblico. In the dream, I asked you the two questions that were in my heart. You answered the first one, but the second one, you told me to wait, that you would answer it later. And today, I'm here, humbly asking you that second question. No sonho, lhe fiz as duas perguntas que tinha em meu coração. Você respondeu a primeira, mas para a segunda, me disse que esperasse, que me a responderia mais adiante. E hoje estou aqui humildemente fazendo-lhe essa segunda pergunta. My question comes from the Bible in the book of Ezekiel 47:12. I understand that this passage speaks of our Lord Jesus Christ and the gospel, but my question is more physical, taken from the last sentence of that verse. Minha pergunta é da Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 47, verso 12. Entendo que essa passagem fala do Senhor Jesus Cristo e seu evangelho.
Mas minha pergunta tem a ver com algo material com base na última frase do seguinte versículo. Vou ler, irmã. E junto... Você está lendo em Ezequiel 45, é isso? Ezequiel 47, verso 12. Sim, irmã. E junto ao rio, na ribeira, de um lado e do outro, crescerá toda sorte de árvores frutíferas. Suas folhas nunca cairão, nem faltará seu fruto. Todos os meses produzirão frutos novos, porque suas águas saem do santuário. E seu fruto será para alimento e suas folhas para remédio. We know that God created the heaven and the earth. He provides food for us from the beginning. In my country, many doctors use leaves and herbs as medicine to heal people. Sabemos que Deus criou os céus e a terra. Ele nos forneceu alimento desde o princípio. Em meu país, muitos médicos usam folhas e ervas como remédio para curar as pessoas. So my question is, are the leaves is the natural medicines that God created for humankind, just as He created fruits for our nourishment? Thank you, sister, for listening to my question. May God continue to bless you. Minha pergunta é: são as folhas o remédio natural que Deus criou para a humanidade, assim como os frutos foram criados para a nossa alimentação? Obrigada, irmã, por ouvir minha pergunta. Que Deus continue a abençoando. Bem, que Deus abençoe você. E eu parabenizo você porque está lendo a Bíblia. Bem, nós já sabemos, nós aqui sabemos perfeitamente que quando Deus fez Adão e Eva, diz na Bíblia que deu instruções sobre tudo na natureza, o que é verde, disse, vocês comam os frutos, as sementes, usem isso para a sua alimentação. E Deus fez tudo para a alimentação dos seres humanos e dos animais e também para os remédios. E isso desde aquela época, já o que é tudo de verde, os frutos, as sementes, as folhas, as raízes, tudo é usado na medicina. Há pessoas e lugares, há países onde eles são mais rudimentares e preparam assim os seus remédios em casa, não é? Eles fazem assim. O mais moderno é que todos esses produtos sejam levados em laboratórios e lá nos laboratórios são processados e fazem remédios também. Mas tudo vem desses produtos verdes, secos e as sementes e tudo que Deus fez, toda a medicina vem deles, o que muitas vezes nós consumimos, remédios, medicina, vitaminas também, até anestesia, todas essas coisas, tudo vem da natureza, das folhas verdes, dos frutos, das plantinhas que Deus fez. Então, Deus deu para cada um a ciência e a capacidade de elaborar e tirar proveito de todas as coisas e os produtos. É por isso que surgiu a medicina. Deus fez os arquitetos e engenheiros. Foi Deus quem fez tudo. Todos os seres, Ele ensinou como usar toda a natureza. É por isso que há carpinteiros, pintores, temos tudo porque Deus nos colocou aqui nesse planeta para trabalhar com todos os elementos que Deus fez. Ele os deixou para o homem trabalhar e viver. Nós sabemos isso perfeitamente. E o que mais que a irmã perguntou? Sobre os frutos e tudo. Tudo Deus fez para que nós pudéssemos comer, os animais também, para a medicina, para tudo. Deus é tão sábio e poderoso que nos fez e Ele não permite que nós morramos de fome, porque Ele sempre está pronto para nos dar a comida no tempo certo. O Senhor disse, as pombas, os passarinhos, as aves não trabalham e nunca falta comida para eles. Então, para vocês humanos, ainda mais porque vocês têm de trabalhar, então não vai faltar a comida. Agradecemos o nosso Deus. E eu parabenizo a irmã porque eu vejo que é de um outro país e Deus a trouxe na igreja para desfrutar conosco dessa bênção que o Senhor está nos dando. Vamos seguir em frente. Uma outra pergunta. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Para mim é um prazer saudá-la.
Gostaria de fazer-lhe uma pergunta da Bíblia, se você me permite. Está em Romanos 9, do versículo 13 ao 16. Sim, irmã. Ok. Diz assim, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Acaso há injustiça em Deus? De maneira alguma. Pois disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus, que tem compaixão. Minha pergunta, irmã, eu gostaria que você, por favor, nos aprofundasse acerca da misericórdia que o Senhor tem para com sua igreja, e se em algum caso Deus poderia ter mais misericórdia de um irmão ou de outro. Muito obrigada, irmã, e que o Senhor a abençoe. Obrigada. É claro que sim. O Senhor, às vezes, Ele tem mais misericórdia com uma pessoa do que com a outra. Mas você sabe o porquê? Vocês já pararam para pensar o porquê será? Se lembrem que o pai de família no lar com os filhos, há filhos que são obedientes, outros que são desobedientes, outros que fazem coisas certas, outros que não. E o que os pais fazem? Os disciplinar. E os pais premiam aqueles que obedecem e são disciplinados e fazem as coisas bem, não é? E com o outro são um pouco mais fortes os pais de família. É esse o nosso Deus. O nosso Deus é o nosso Pai. E Ele tem misericórdia de alguns dos seus filhos mais do que os outros, porque talvez os outros foram desobedientes ou rebeldes, teimosos, e se afastam, não confiam, não fazem a vontade de Deus. Então Deus tem que fazer o quê? Ser forte com eles e ignorá-los. E as pessoas perdem as suas bênçãos. A misericórdia de Deus é assim, tudo é respeitável. E é por isso que nós, sabendo que nós temos de ser bons filhos, para que dessa mesma forma possamos ter a misericórdia de Deus ou o benefício de Deus, sejamos bons filhos e nos afastemos de desobedecer ao Senhor, de ofendê-lo com o pecado, para que a misericórdia de Deus esteja sempre conosco e Ele nos guarde, nos proteja, porque há tantos perigos, há tantas coisas que acontecem lá fora. Há muito perigo ao nosso redor, há perigos constantemente. E esperamos sempre na misericórdia de Deus para Ele nos guardar e nos proteger. Por isso, sejamos bons filhos para andar confiados no Senhor. Vamos seguir em frente. Uma outra pergunta. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Para mim é um prazer estar aqui. Vou ler em Apocalipse 1, do 1 ao 2. Sim, irmã. Posso ler? Sim. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que devem suceder em breve, e deu a entender, enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Minha pergunta é: o que significa dar testemunho da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, como fez João? O que significa? Bem, vamos ler em Apocalipse 1. Diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para quem? João. Deus deu para João essa revelação por meio de visões, para mostrar a seus servos as coisas que devem suceder em breve. E deu a entender, enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. Então aqui diz que Deus enviou um anjo para que aparecesse diante de João, o evangelista, e ele viu a visão de tudo que está em Apocalipse, e ele escreveu como testemunha, diz
que era um testemunho escrito, é um testemunho não contado, mas escrito para que nós tenhamos até o dia de hoje e sempre das coisas que hão de acontecer e que nós também possamos nos preparar assim para andar bem diante de Deus. Diz no verso 2, que deu testemunho da palavra de Deus. Quem deu testemunho? João. João deu testemunho da palavra de Deus. E o que foi que ele testificou? E diz, e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Então diz aqui que João foi uma testemunha viva, porque João andou com o Senhor Jesus Cristo, ele viu os milagres, os prodígios e ouviu a doutrina que o Senhor Jesus ensinou quando ele esteve como homem na terra, e João foi testemunha de toda essa manifestação. Ele foi testemunha e isso se chama o seu testemunho. Testemunho é testemunhar ou falar, como quando o juiz diz para uma pessoa, você tem testemunhas de tudo que você está dizendo? Sim, eu tenho testemunhas que vão testemunhar. Então, nós não dizemos eles vão testemunhar, mas eles vão declarar, que é a mesma coisa. Mas eu tenho testemunhas para dar testemunho ou prova para eles me ouvirem e crerem em mim. É isso o testemunho, porque a irmã diz que o que significava testemunho é falar, testemunhar, ter pessoas que dizem eu sou testemunha disso. E o apóstolo aqui está dizendo, eu sou testemunha de ter visto o Senhor Jesus Cristo, ouvi a voz do Pai dos céus dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouvi ele, eu sou testemunha porque eu o ouvi. E vi o Senhor quando Ele fez tantos milagres e sinais. Eu sou testemunha, portanto, darei o testemunho do que eu vi e ouvi. É isso que significa e diz que Ele deu testemunho da palavra de Deus e de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. E diz, felizes aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia de Apocalipse e guardam as coisas escritas em Apocalipse para o tempo, porque o tempo está próximo, diz o Senhor. Embora tenham se passado 2000 anos, e é claro, quando o Senhor fala para nós que está muito perto, que é muito em breve, nós já sabemos que não é o nosso tempo, mas é o dele. Mas tudo bem, eu queria aqui esclarecer para a irmã a palavra de testemunho, vocês já sabiam, mas é muito bom continuar aprendendo, porque vocês devem se tornar mestres e mestras também da palavra do Senhor. Vamos seguir? Vamos seguir? Vamos seguir. Good afternoon, Sister Maria Luisa. May the Lord continue to bless and support you abundantly. My question today is both personal and for the edification of all of us. Boa tarde, irmã Maria Luísa, que o Senhor continue a abençoando e a respaldando grandemente. Minha pergunta hoje é tanto pessoal como para a edificação de todos nós. A little context for my question. The Lord has allowed me to learn His word in my native language, Indonesian, and the Indonesian Bible uses the word Allah for God. Gostaria de contextualizar um pouco minha pergunta. O Senhor me permitiu aprender sua palavra em meu idioma natal, o indonésio, e a palavra em indonésio usa a palavra Allah para referir-se a Deus. Recently, I realized that many people, both Indonesians and non-Indonesians, don't know that the word for God is Allah in Indonesian, including in Christianity. Indonesian Christians say it in prayer, during sermons, and in their worship songs. However, I have seen this matter being turned into debates without analyzing the historical and linguistic fact, fueling religious intolerance. Recentemente, eu percebi que muitas pessoas, tanto indonésias como não indonésias, não sabem que a palavra para Deus em indonésio é Allah, tanto para os cristãos como para os muçulmanos. Os cristãos indonésios dizem-na em oração durante os sermões e em suas canções de oração. No entanto, tenho visto que este assunto se converte em debates acalorados,
sem analisar o feito histórico e linguístico, o que alimenta a intolerância religiosa. There are two areas of this matter I want to understand better. Sobre isso, tem 2 pontos que desejo compreender melhor. First, the Lord has told me that His church will be in my country, and the name of our church is Church of God, which in Indonesian would be Gereja Allah. O Senhor me disse que sua igreja estará em meu país, e o nome de nossa igreja é Igreja de Deus, o qual em indonésio se traduziria como Igreja Allah. Second, I have met many people who respond negatively or with great awkwardness when I happen to discuss God in my language. Due to these incidents, I have in instances felt confused about whether I should use the proper word for God in my language. Tenho conhecido muitas pessoas que reagem de forma negativa ou com grande desconforto quando falo acerca de Deus em meu idioma. Devido a esses incidentes, tem ocasiões que sinto-me confusa sobre se devo usar a palavra adequada para Deus em meu idioma. Sister, can you teach me how to best approach this? If the word for God in my language is Allah, is it okay for us to use it despite the common misconception and prejudice towards this word? Irmã, poderia ensinar-me como abordar melhor essa situação? Se a palavra para referir-se a Deus em meu idioma é, de fato, Allah, está bem que a usemos apesar dos conceitos errados e preconceitos que comumente existe para essa palavra? Thank you for your answer, sister. Irmã, obrigada por sua resposta. Eu pergunto para você, irmã. No seu idioma, você me diz que é indonês? Sim. Em indonês, como se diz Abraão? Ibrahim, Como se diz Isaac? Isa, E Jacó? Jacó. Yakub. Bem, como em indonês se diz, como você acabou de dizer, a forma de falar Abraão, Isaac e Jacó, não se preocupe quando você ora para Deus, para o nosso Deus, que nós chamamos em português Deus, e vocês chamam de Allah, mas é Deus. Como isso é no seu idioma, quando você orar para Deus, diz Allah. Tu és Allah de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele. É isso. Então, você ore dessa forma, dizendo, tu és Allah de Daniel, de Davi. Tu és Allah, o que fez Adão e Eva. E é assim, dessa forma, que é a convicção e a segurança que você tem daquele ser supremo e criador, Deus vai ouvi-la. Allah vai ouvi-la, porque é a mesma coisa que Deus. São só os idiomas. Bem, não se preocupe. O importante é que é por isso que nós dizemos que cremos nesse poderoso Criador que fez Adão e Eva, o poderoso que governou, que esteve com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi. Naquele ser supremo é que nós cremos. E em português nós chamamos de Deus, mas em outros idiomas, em árabe e no indonês, como a irmã acabou de dizer, se diz Allah, mas é o mesmo. Vocês estão vendo? É o mesmo. É o mesmo, então nós não vamos nos complicar, nem criticar as pessoas, nem deixar uma pessoa de receber a bênção por nós sermos exagerados, não é? Com falta de paciência, não é? Bem, assim aprendemos. Outra pergunta? Os homens, por favor, os homens. Boa tarde, irmã. Que o Senhor abençoe. Me desculpa se estou nervoso, porque eu sou tímido. Irmã, por promessa do Senhor, me dirijo à senhora com uma pergunta da Bíblia. Está em Hebreus, capítulo 2, no versículo 8. Sim. Posso ler? Hebreus 2, 8, sim. Sujeitaste todas as coisas debaixo de seus pés, porque sujeitando-lhe todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito a ele. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Gostaria, irmã,
Por favor, se pudesse nos aprofundar mais nesse tema, já que nesses estudos bíblicos anteriores, a senhora nos tem ensinado que tudo tem sido feito para nós e pelo Senhor Jesus Cristo. Todavia, me surge a dúvida, especialmente pela parte que diz: todavia, vemos que todas as coisas estão sujeitas a Ele. Então, minha pergunta se divide e se refere isso a um tempo anterior, quando ainda não estava o Espírito Santo morando em nós? Ou talvez a que veremos todas as coisas sujeitas ao Senhor, uma vez estamos nós na eternidade? Porque se consideramos que o nosso Senhor Jesus Cristo, como diz em 1 de João 1, verso 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e que temos visto com nossos olhos, o que temos contemplado e tocado com nossas mãos, tocante ao verbo de vida, o Senhor sempre é estado. Que coisas estão sujeitas a Ele? Ou se isso vai ter algum tipo de relação com a rebeldia do ser humano em frente às coisas de Deus. Deus a abençoe. Bem, obrigada. Diz: sujeitaste todas as coisas debaixo de seus pés. Aqui está falando com Deus o Pai, dizendo que ele tinha sujeitado tudo debaixo dos pés do Senhor Jesus. Diz: porque sujeitando-lhe todas as coisas, sujeitando ao Senhor Jesus, nada deixou que não estivesse sujeito a ele. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, porque ainda não chegou o final. E o final deve chegar, mas antes de chegar esse fim, a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser perfeita. Então, a igreja tem que ser, diz na Bíblia, que será perfeita, sem ruga, porque o Senhor aperfeiçoará ela e vai sujeitar todas as forças do maligno, ficarão sujeitas sob seus pés, e a igreja vai exercer um poder sobre as forças do maligno, que é o que eu falei antes, uma pergunta que fizeram. E como ainda não aconteceu, porque nós estamos ainda em fraldas, nós nos consideramos recém-nascidos ainda, não temos ainda essa maturidade espiritual, não alcançamos essa maturidade, estamos começando, iniciando. E é por isso que ele aqui estava dizendo que ainda não estava se vendo que tudo estivesse sujeito sob o Senhor. E é por isso que nós vemos a maldade e o pecado do diabo fazendo maldades. Os crentes, as pessoas estão começando só agora, não há maturidade, não vemos os profetas em ação, os apóstolos que deveriam existir em cada congregação, a manifestação poderosa de Deus, ainda não vemos. É isso que o apóstolo aqui está dizendo, que não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, porque estamos no processo, só estamos começando agora, como bebês, temos que chegar na maturidade. Quando chegarmos na maturidade, é aí onde já virá o final de todas as coisas com Deus, mas ainda a igreja não está perfeita, nem sem ruga, como o Senhor disse na sua palavra, que quando tudo isso existir, é quando ele virá pela sua igreja, pelo seu povo, quando o evangelho for pregado no mundo todo, em todos os idiomas, não é? Então, estamos só começando com tudo isso. É isso que significa que ainda todas as coisas não estão sujeitas ao Senhor. O Senhor está trabalhando e nós, que somos os obreiros da sua vinha, também devemos trabalhar muito, porque o Senhor trabalhará conosco, não ele sozinho diretamente, não como Deus, não. Ele quer que nós, os seres humanos, os seus crentes, os seus seguidores, os seus filhos, trabalhemos muito no mundo, para que se realize esta profecia, para que aconteça a palavra do Senhor, onde tudo será já perfeito, e quando chegarmos na maturidade, é quando o Senhor começará a realizar, começará a vir pelo seu povo, porque ele dirá: já está pronta, tudo está pronto, os frutos já estão maduros, o trigo já está pronto para colher. Então é isso o que significa que nós temos aqui, enquanto estivermos vivos, lutemos para sermos essas pessoas maduras no Senhor e que realmente essa perfeição chegue nas nossas vidas, porque de nós ou das nossas gerações futuras depende a igreja do Senhor.
nós temos de deixar um grande legado para as gerações futuras. Portanto, temos de trabalhar muito fortemente na vinha do Senhor, na nossa vida espiritual, que seja próspera a nossa vida espiritual, que Deus sinta orgulho de nós. Vamos seguir? Outra pergunta. Irmã Maria Luísa, boa noite, que Deus a abençoe grandemente. Tem uma pergunta diretamente da Bíblia, que se encontra em Hebreus 3:1. Diz a palavra do Senhor, irmã, posso ler? Sim, irmão. Diz a palavra do Senhor: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus. Hebreus 3:2. O qual é fiel àquele que o designou, como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. Irmã, o livro de Hebreus faz muita ênfase no sacerdote de nosso Senhor Jesus Cristo, e também em João, no capítulo 8, versículo 56, o afirma dizendo que Abraão, vosso pai, se regozijou que viria meu dia e o viu, e se regozijou. Mas, irmã, por doutrina, sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo não serviu no altar que construiu o rei Herodes. Então, minha pergunta, irmã, é a seguinte: em que momento o Senhor Jesus Cristo foi ungido sumo sacerdote na terra? Se foi, ou foi no momento de sua crucificação e morte? Desculpa, irmão, desculpa, não vou deixar você terminar a sua pergunta, mas eu vou responder já. O Senhor Jesus Cristo não exerceu fisicamente, como ser humano, o sacerdócio aqui na terra, porque o seu reino era um reino espiritual e não físico deste mundo. Por isso, o Senhor Jesus ensinou para as pessoas e disse: o meu reino não é um reino desse mundo. É espiritual, é celestial. O meu reino é celestial. Como é celestial, ele era o sumo sacerdote, mas espiritualmente. É por isso que não vemos que ele fosse no templo ser o sacerdote, lá onde estava o templo de Herodes com esses sacerdotes. Não, o Senhor Jesus como sumo sacerdote, mas espiritualmente, como o sumo sacerdote Melquisedeque, que se apareceu para Abraão, ele era também o Senhor Jesus, era um espírito. Mas Abraão o viu como uma pessoa normal naquele momento, mas ele era um espírito. Era o Senhor Jesus Cristo que andou e esteve com Abraão, então ele é o sumo sacerdote. E o que diz em Hebreus sobre o Senhor Jesus como o sumo sacerdote, o grande apóstolo superior a Moisés, é mesmo, mas todo o trabalho dele é espiritual, o seu reino é espiritual, não físico. É por isso que ele não ia estar lá nos templos físicos fazendo as cerimônias. Sim. Obrigado, bem, irmã. Esse era o final da minha pergunta. Se ele administrava como sumo sacerdote não, porque, no templo celestial. Não, porque ele ministra como sumo sacerdote, mas espiritualmente. Bem, muito obrigado, irmã. Bem, irmãos, uma última pergunta. Um irmão, não sei quem, está pronto com o microfone. Boa tarde, irmã. Deus abençoe. É um prazer para mim fazer essa pergunta. É uma honra estar diante da sua presença e aprender a palavra verdadeira através da senhora e todos que servem ao Senhor. Irmã, tenho muitas perguntas, mas neste momento gostaria de compartilhar uma dúvida específica. Durante o estudo bíblico realizado em Monterrey, no México, em 15 de fevereiro de 2025, o Senhor profetizou que estaria tirando incredulidade e também o desperdício da vida espiritual. Essas palavras me tocaram profundamente o meu coração, já que eu sirvo o Senhor, e me levaram a refletir o que significa o desperdício na vida espiritual e qual deve ser a nossa atitude e responsabilidade como crentes para não desperdiçar nossa vida espiritual diante do Senhor. Muito obrigado por sua resposta. Irmão, você disse que essa foi a profecia. Eu não entendo muito o que seria. Eu teria de ter ouvido o contexto para conseguir entender sobre o desperdício da vida espiritual, desperdiçar a vida espiritual. Sim, irmã, o Senhor
o Senhor dizia, através da profecia, que casualmente ele estaria tirando a incredulidade, porque havia muita incredulidade nos crentes, e também que estaria tirando esse desperdício da vida espiritual. Isso me causou uma curiosidade. Não sei se esse desperdício da vida espiritual se refere aos que talvez que ainda não servem ao Senhor, ou que pode haver uma possibilidade de... Ou que menosprezam, como se fosse o menosprezo da vida espiritual, que alguns não se importam com a vida espiritual, não têm interesse de crescer espiritualmente, eles não têm interesse de aprender, de agradar a Deus, de aprender a doutrina, de progredir. Então, eles desperdiçam a oportunidade que Deus está lhes dando, ou essa oportunidade que Deus esteve lhes prometendo nas profecias. Talvez seja por isso que Deus falou sobre isso. Mas se o Senhor disse que Ele ajudaria as pessoas, provavelmente vai ajudá-las, e como Ele disse que tiraria a incredulidade de alguns, também o Senhor continuará fazendo, não somente nesse dia, mas daí em diante o Senhor sempre o faz, abençoando algumas pessoas e as ajudando. Então temos de seguir em frente, irmãos. Vamos seguir em frente, e do que hoje aprendemos, em conclusão, a conclusão é que nós cresçamos na nossa vida espiritual e amemos a Deus e valorizemos a palavra do Senhor. Procuremos a perfeição, procuremos viver em santidade e agrademos a Deus em tudo, e vocês verão como Ele estará conosco e nos ajudará em todos os momentos difíceis da nossa vida. Que o meu Deus abençoe todos e todas, meus queridos irmãos. Deus abençoe, e lá os irmãos também. Uma bênção para todos vocês. Vamos orar ao Senhor. E na nossa oração pediremos ao Senhor misericórdia por todas as pessoas que estão doentes, por todos os que estão doentes, doenças mentais, doenças físicas, psicológicas. Vamos pedir para o Senhor. Santo Pai, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua santa palavra. Te agradecemos, eterno Deus, porque tu estiveste conosco no dia de hoje. Eu sei, Senhor, que te agradaste das perguntas e que te agradaste também da boa vontade e do desejo dos corações de crescer, de aprender a tua doutrina e fazer a tua vontade e crescer espiritualmente. Eu sei que há muitos irmãos que lutam pela sua vida espiritual, e tu conheces eles, e tu vais abençoá-los, e estarás com cada um deles, lhes ajudando, os libertando, limpando os corações, limpando a mente de cada um, purificando, meu Senhor, as vidas e dando para cada um uma nova vida, os enchendo do poder do alto. O Espírito Santo desça com poder sobre cada um e seja libertando e limpando cada ser. Senhor, enche cada um da obra poderosa do Espírito Santo e dos seus dons, dando os dons espirituais, meu Senhor, batizando com teu Espírito Santo, quebrando as correntes, Senhor, rompendo as ataduras, as correntes, tirando as bruxarias, as feitiçarias, tirando as maldições, tirando as doenças físicas, as doenças mentais e psicológicas, destruindo a obra do maligno, Senhor. Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Estende a tua mão sobre todos os irmãos e as irmãs que vieram no dia de hoje, e também todos os que estão assistindo o vídeo em diferentes lugares do mundo. Senhor, a tua mão poderosa abençoe, cure, dê alegria, regozijo, paz, felicidade, prosperando os seus caminhos, os enchendo de bênçãos materiais e espirituais, Senhor. Ouvindo as suas orações, o seu clamor, Senhor.
Eles pedem misericórdia, cura, liberdade, e tu darás para eles, porque esse é o teu amor, é essa tua misericórdia para sempre. São essas as tuas promessas, eterno Deus. Grandes maravilhas farás tu no meio de nós, grandes prodígios. Te agradecemos, Santo Pai, por quebrar ataduras do inimigo, liberdade. É isso que queremos, meu Senhor. Liberdade queremos, meu Senhor. Limpeza queremos, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor. E envia o teu Espírito Santo e batiza com o Espírito. Batiza o Senhor. Batiza, Senhor. Os enche do teu poder. Lhes dá os dons espirituais, Senhor. Cura, meu Senhor, todas as mentes doentes. Os ajuda, Senhor, lhes dá juízo, limpeza, liberdade e cura, Senhor. Liberdade queremos, Senhor. Liberta, ó Senhor. Senhor, quebra as correntes, quebra as ataduras, Senhor. Poderoso, 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 poderoso és tu, Senhor. Poderoso, Senhor. Envia o teu poder, nos envia a pregar, Senhor, nos envia, Senhor, a ensinar a tua palavra santa. Bendito é o Senhor. Te agradecemos, meu Pai. Obrigada no nome glorioso de Cristo Jesus, porque as bênçãos não vão demorar, porque os dons não vão demorar. Muito em breve estarei me manifestando com os dons, com milagres e sinais e com muitas curas. Muita liberdade vem para muitos e estarão recebendo cada um o que pediram, e as petições dos seus corações que pediram eu concederei, e em breve estarão recebendo o que foi prometido. Darei a bênção e a cura e cumprirei a minha palavra. E todos terão cura espiritual, material e física, mental, e eu limparei e darei dons espirituais, bênçãos materiais, tirarei os empecilhos e as ataduras que o diabo colocou em muitos. Destruirei a obra do maligno, os guardarei, os protegerei e os libertarei, limparei os corações de muitos. Obrigada, Deus Todo-Poderoso, obrigada pelas tuas promessas, Senhor. Corta as correntes, Senhor. Abençoa e liberta, Senhor. Eu libertarei e abençoarei. Obrigada, Senhor, obrigada, aleluia. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Ya iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo elevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña. Sim, meu Senhor. Glória ao meu Senhor. Glória ao Todo-Poderoso. Obrigada, meu Pai.
Obrigada, Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aleluia. Agradecemos o Senhor. O Senhor abençoe todos. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe e até mais. Até mais, até mais. O Senhor abençoe. Deus abençoe. Pode se sentar, irmãos. Vamos ler um reconhecimento que foi dado à nossa irmã Maria Luísa, do senador dos Estados Unidos. É um reconhecimento que é dado à nossa irmã por seu trabalho, por sua entrega, por essa fidelidade com Deus. E também diz assim: proclamação do Senado dos Estados Unidos. Senado dos Estados Unidos, Washington, D.C. Honorável Charles Schumer, proclamação. Considerando que o dia 14 de junho do ano 2025, a irmã Maria Luísa Piraquive será honrada no evento de estudo bíblico na Universidade de St. John's. Considerando que a irmã Maria Luísa nasceu em Santander, Colômbia, filho de Odúlio e Maria, se destacou em seus estudos ou tendo títulos de licenciatura em linguística, literatura, desenvolvimento comunitário, questões sociais, mestrado em Direito Internacional, Direitos Humanos, Cooperação Internacional e um doutorado em Direito Internacional pela Universidade Central da Nicarágua. Sua tese foi premiada, titulada como Método de Descobrir Habilidades e uma Oportunidade. Demonstrou sua paixão pelo direito internacional e seu compromisso com os direitos humanos em todo o mundo. E, considerando que em 1966 a irmã Maria Luísa conheceu a seu esposo Luiz Eduardo Moreno, juntos juntaram suas vidas na Bíblia e com as Escrituras, seus estudos, sua devoção às Escrituras, os levaram a fundar a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. E após o falecimento do seu esposo, em 1996, a irmã Maria Luísa assumiu a liderança da igreja. Debaixo da sua liderança, a igreja cresceu até incluir mais de 1.000 sedes físicas em mais de 50 países. São incansáveis esforços. Glórias ao Senhor. Seus incansáveis esforços mostraram uma admirável dedicação à comunidade, à fé e o serviço. Portanto, sejam reconhecidos que eu, senador Charles E. Schumer, reconheço com os meus mais sinceros parabéns à irmã Maria Luísa Piraquive por seu compromisso. Glórias ao Senhor. Diz aqui a irmã Maria Luísa Piraquive, por seu compromisso de toda uma vida e por toda a sua entrega na sua construção de uma unidade de fé vibrante. Sei que a irmã Maria Luísa continuará esses esforços durante muitos anos mais. Desejo o melhor em todos os seus projetos futuros. Assinado no dia 14 de junho do ano 2025. Charles E. Schumer, senador dos Estados Unidos. Louvores e glórias ao Senhor.